A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2016 o tema, o desafio da evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus, de levar as boas novas a toda criatura. E o comentarista desse terceiro trimestre de 2016 é o pastor Claudionor de Andrade. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 12, que traz o tema a evangelização real na era digital. O texto áureo se encontra em Abacuque, no capítulo 2, versículo 2, que nos diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Verdade prática. Na era da informação instantânea, somente o Evangelho eterno para dar esperança à humanidade. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Tito, no capítulo 2, a epístola de Tito, no capítulo 2, do versículo 11 até o 15. Nós não vamos discorrer sobre essa leitura bíblica em classe, mas deixamos alguns pontos importantes que estão inseridos aqui nessa leitura, para que você depois, professor e professora que está me assistindo por esse canal dos Professores em Cristo EBD, possa estar anotando esses pontos importantes, para que você possa levar assim para a sua sala de aula. O objetivo geral da lição de hoje nos diz assim: saber que na era da informação instantânea, somente o Evangelho para dar esperança à humanidade. O ponto central da lição diz assim: estamos na era digital, mas o pecado da humanidade é real. Somente o Evangelho de Cristo para dar esperança à humanidade. Dentro da lição nós temos 3 tópicos. O primeiro tópico nos diz sobre a forma de conscientizar de que existem pecadores digitais que estão nas mãos de um Deus real. Tópico 2, mostrar que precisamos estar com as nossas redes consertadas para Cristo. Tópico 3, compreender que na era digital a necessidade de evangelização é real. São os 3 pontos, os 3 tópicos que nós vamos discorrer aqui durante a nossa lição. A introdução diz assim da lição de hoje: o conhecimento produzido no último século é superior a tudo o que foi escrito, descoberto ou inventado anteriormente. Isso não deve surpreender-nos, porque todo este avanço já estava previsto, conforme em Gênesis capítulo 11, versículo 6. Entretanto, a era da informação instantânea, apesar de suas facilidades, constitui-se num grande desafio evangelístico. Em nenhum outro momento da história da igreja cristã, a pregação do Evangelho viu-se às voltas com tantas concorrências e distrações. Tendo em vista a realidade da era da informação instantânea, é urgente mostrarmos a esta geração que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Precisamos nos preparar para evangelizar por intermédio das redes sociais. Temos vários meios, várias redes sociais dentro dessa comunicação que você pode estar evangelizando a quem não conhece a Cristo. Há várias formas, há vários modelos, há vários jeitos, podemos dizer, de você evangelizar. Nós vamos falar aqui durante a lição como você deve evangelizar nessa era digital. Como no Antigo Testamento, como que eles evangelizavam, né? Como o Abacuque que nós lemos, que escreveu rápido, que quem lesse, né, pudesse ler de forma rápida, breve, né? Nós vamos falar também desses pontos aí. Meu Deus, é muito interessante você evangelizar nesta era. Muita facilidade, hoje você consegue evangelizar de forma muito rápida, instantânea. Quando você manda uma mensagem
mensagem normal, ou pelo WhatsApp, ou também uma mensagem bem objetiva no seu Facebook, ou no Instagram. Também você consegue mandar uma mensagem, uma foto, você também consegue enviar pelo Twitter. Enfim, o que nós fazemos aqui, o que o Professores em Cristo faz desses meios de comunicação. Nós evangelizamos também nessa condição. Nós desenvolvemos os ensinos bíblicos para atingirmos justamente essas pessoas que têm que conhecer o Evangelho. Quando a pessoa olha o teu perfil no Facebook e vê que você é um crente, uma pessoa temente ao Senhor, ele já olha você de forma diferente. E quando você coloca ali no seu Facebook um pedaço de uma palavra, de uma escritura, um versículo, melhor dizendo, onde você escolhe o seu entendimento acerca daquele versículo, ele já começa a interagir e começa até num particular com você, perguntar algumas coisas que fazem parte das Escrituras Sagradas. Você está evangelizando, você não está deixando de evangelizar. Esse trabalho que nós fazemos aqui de pré-aulas, as pré-aulas que nós estamos discorrendo durante esse trimestre aqui, ela atinge vários patamares, atinge várias pessoas de várias culturas que estão observando o nosso trabalho e que estão vendo, estão ouvindo o Evangelho de Cristo. Isso aqui que nós fazemos, meus irmãos, não é em vão, é pelo amor à obra do Senhor e pelo amor que nós temos de levar a palavra de Deus a todas essas pessoas. É real isso aqui. Quando nós acabamos de lecionar, quando nós acabamos de formatar o nosso trabalho, enviamos isso para o YouTube, porque é um canal que nos ajuda muito a divulgar nosso trabalho, pessoas estão esperando ali para ver. Pode ser que não seja crente, e a maioria é crente, e aí se é divulgado o nosso trabalho. Nós estamos fazendo, nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor, nós estamos trabalhando em prol da obra do Senhor, nós estamos deixando de lado de levar o Evangelho a essas pessoas. E nosso trabalho ele é muito árduo, mas é compensador. Nós temos aí nossas redes sociais, como eu falei, temos vários meios de levar a palavra de Deus. Você já conseguiu fazer isso? Ou você faz isso espontaneamente? Ou faz por amor de levar a palavra de Deus? De mandar uma mensagem, como eu falei, de evangelizar através de uma mensagem, você consegue fazer isso? Ou através do seu próprio perfil, onde você também está divulgando a obra do Senhor? Pense nisso, meus irmãos, porque tem pessoas, tem amigos que estão ali inseridos no seu Facebook, fazem parte do rol de amigos que você tem, que não são crentes e que estão observando você e vendo o teu exemplo e vendo que você está levando a palavra de Deus. Isso também toca o coração deles. Isso você está fazendo a evangelização. Você não está deixando de fazer a evangelização. Então isso faz entender na lição de hoje. Vamos falar alguns pontos importantes aqui. Dentro da leitura bíblica em classe, eu destaquei 3 pontos importantes. Nas epístolas pastorais, com o apóstolo Paulo menciona a Tito, essa carta pastoral. Ali na leitura bíblica em classe, nós destacamos 3 pontos dentro dos versículos. O versículo 11 ele fala assim, da graça de Deus. Quando ele fala, porque a graça de Deus há de manifestar, trazendo salvação a todos os homens. No versículo 13, a bem-aventurada esperança, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 14, se Deus assim mesmo por nós quando ele diz, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ou seja, os versículos 11 até o 14 descrevem, meus irmãos, a natureza e o propósito da graça salvífica de Deus. Essa leitura bíblica é excelente para nós, que ela relata para nós e nos ensina a palavra de Deus, ou seja, a natureza, a sua natureza e seu propósito salvífico de Deus, a graça salvífica de Deus. Então são pontos importantes que você pode estar anotando. E dentro da nossa lição, desses tópicos, temos aqui o primeiro tópico, pecadores digitais nas mãos de um Deus real. A televisão era vista por alguns como a porta do inferno. Quanto histórias nós ouvimos a respeito disso? Quem assiste a televisão era do diabo,
que não podia ser televisão, né? Hoje, porém, os computadores, smartphones e tablets estão abrindo as portas para o Evangelho, a evangelização desta geração digital. É o que nós falamos aqui no início da nossa pré-aula. Ele tem aberto para nós a tecnologia. Se você souber usá-la bem em prol da evangelização, meus irmãos, você está fazendo um trabalho maravilhoso para a obra do Senhor. Pecadores em série. Aí ele dá o exemplo aqui de Davi, em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 e 2. Nós sabemos bem da história de Davi, né? Os pecados que ele cometeu em série. Não vamos destacar os pecados aqui, vamos só falar de forma muito breve. Nós sabemos o que ele fez, né? Aí temos aqui a rede de intrigas. Ele destaca aqui para nós, o comentarista, esses pecados, né? que Davi cometeu, que hoje também as pessoas cometem. As pessoas também fazem também da mesma forma, né? Ou seja, nessa rede de intrigas. Exemplo que o Amon, o filho de Davi, nós sabemos o que ele fez, nós sabemos a história do filho dele, né? O que ele cometeu, porque através do seu pecado que Davi teve uma consequência alastrante que deu para a sua família, né? E hoje também nós temos visto isso também, que um pecado que é ser cometido por um pai de família, ela se alastra também, né? Ela passa por filho, mas o que tem a ver com a nossa lição? Tem tudo a ver porque ela é uma cadeia, uma rede, né? Que ela se torna contagiante, contagia os demais, contamina os demais, melhor dizendo. E assim se deu a entender nesse primeiro tópico aqui, em que o comentarista não deixa entender. Aí fala do e-mail fatal. Então Davi tenta encobrir o seu erro. Nós sabemos que ele tentou encobrir o seu erro, conforme 2 Samuel capítulo 11, 14, 16, quando coloca um dos seus primeiros capitães à frente, né, da luta, da guerra, em que ele já tinha cometido o pecado com a sua esposa, e coloca para que não ficasse sabendo, que matasse, né, Urias. Nós sabemos bem da história, conhecemos bem o que aconteceu, né, e ele matou um dos seus melhores capitães, conforme 2 Samuel capítulo 12, versículo 9. Ou seja, o correio eletrônico facilita-nos o dia a dia, encurta-nos as distâncias e ajuda a resolver as pendências. Hoje é assim. Infelizmente, essa ferramenta tão útil vem sendo utilizada também para arruinar reputações, caluniar e até matar. E foi uma carta que foi entregada, né, para que ele colocasse aquele capitão na frente da guarda, na frente dos que estavam junto com ele ali, e foi morto, encobrindo o seu pecado. Tentou cobrir, depois o profeta Natan veio e desmascarou Davi. Né? Nós sabemos a história. É interessante que o comentarista traz esse texto para nós aqui, mostra para nós, né, no passado, trazendo uma experiência do passado, né, do Antigo Testamento, para nós entendermos hoje, né, que foi desencadeando isso aí. É muito perigoso hoje, o e-mail que você pode mandar, você pode estar matando espiritualmente uma pessoa, você pode estar caluniando uma pessoa, o que você está cometendo pode prejudicar os seus semelhantes. Davi fez dessa forma, tentou encobrir, mas não deu certo, né? Voltando aqui para o nosso entendimento, infelizmente essa ferramenta é tão útil, que ele fala aqui, sendo utilizada também para arruinar reputações, caluniar e até matar. Nós, porém, vamos utilizar essa ferramenta para comunicar vida através do Evangelho. Use essa ferramenta para comunicar a palavra de Deus. Utilize-se do e-mail para divulgar a palavra de Deus e as mensagens. Seja breve e objetiva. Isso faz entender. Aí temos aqui no tópico 2. Consertando a rede para Cristo. Tiago e João estavam no barco junto com seu pai Zebedeu, consertando as redes quando foram chamados por Jesus. Marcos, capítulo 1, versículos 9 e versículo 20. Hoje, quem se propõe a falar de Cristo aos pecadores digitais tem uma grande rede a consertar, ou seja, a internet evangélica. Aí temos aqui a vocação, que é colocada aqui para nós. Depois temos também a mensagem e a habilidade. Ou seja, sites ruins e falsos que acabam pregando outro evangelho. Tem que tomar conta, conforme Colossenses tem uma referência com 6. Temos que tomar prestar atenção, melhor dizendo, a respeito do que você tira de alguns sites que não pregam o verdadeiro evangelho. Geralmente você
Muitos têm essa mania de pegar, ele está falando de você lançar o evangelho para outra pessoa. Como Jesus, quando trouxe Pedro e Tiago e João para com ele, né? Então ele lançou aquela rede, lançou e trouxe eles para junto. Vamos falar aqui também desse tema. E você tem que tomar muito cuidado disso aí. Você não pode pegar qualquer tema sem você saber de onde está vindo, qual a referência bíblica, está certo. Tem que tomar muito cuidado. E quando ele fala desses evangelhos aí que tem, desses sites ruins, que pregam outro evangelho, que não é o evangelho autêntico de Jesus Cristo. Então, aí ele fala aqui dessa parte do anzóis, 17 e 27. Você lança esses anzóis no evangelho, quando você faz essa comunicação nas suas redes sociais. Em João 21, 11, ele lança essa rede, né, que é a internet. Olha a comparação interessante que ele faz. O campo é virtual, mas a pessoa é real. As pessoas que estão do outro lado são reais. O campo é virtual, o campo é muito virtual, mas as pessoas que estão do outro lado é real. Ela está observando o que você está dizendo, ela está observando o que você está lançando. Esta rede, quando você lança a rede, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, você está fisgando, né, essa pessoa com a palavra de Deus. A mensagem. Interessante que quem é vocacionado a evangelizar pela internet precisa ter uma mensagem bem definida. Ou seja, o evangelho puro e simples de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Quando você lança uma palavra na internet, uma mensagem na internet, seja objetivo, seja simples, não seja tanto melancólico, vamos dizer, grande demais. Não, simples, objetivo, para que ele possa entender, que ele fique fixado em sua mente, e você tenha essa habilidade para que faça isso, para que ele possa entender o evangelho, para que ele possa entender ali, aquela mensagem fique gravada na sua mente, que ele possa durante o dia nem lembrar e sempre estar olhando aquela mensagem ali. Você está lançando o evangelho para essa pessoa. Habilidade, saber usar bem as mensagens nas redes sociais, tanto no seu site quanto no seu blog. Saber usar as redes sociais de forma coerente, de forma objetiva, simples, né? Não, como eu falei, não fazer muita alegoria a uma mensagem, simples e objetivo. Porque o Evangelho de Cristo, ele é simples e objetivo. E tem um poder grande. E você tem isso nas mãos. Tem essa habilidade. Faça desse teu blog, faça isso do seu site, do seu Instagram, do seu Twitter, do seu Facebook, uma ferramenta essencial para o Evangelho. Mas que seja objetivo. Você tem essa habilidade de saber fazer com que você use essas redes sociais de forma coerente. O tópico 3, temos aqui, Evangelho real para pecadores digitais. Aí temos aqui o fator Abacuque, em Abacuque 2.2. Na internet a mensagem tem que ser clara e objetiva. Como nós falamos aqui, foi rápido. Ser clara, objetiva, né? Não tem um texto longo, extenso, para que a pessoa entenda o que você está escrevendo, que a pessoa comece a entender o que você está falando para ela ali, de forma simples e objetiva. Aí temos aqui o fator Eliseu. O profeta Eliseu era reconhecido por todo o Israel como um autêntico homem de Deus, 2 Reis, capítulo 4, 9. Então, o que o site, como Eliseu era conhecido como homem de Deus, nós temos também que ter esse reconhecimento. Quando a pessoa olhar o seu site, olhar o seu Facebook, veja, este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. Você já está evangelizando pelo seu testemunho ali. Você está mostrando para ele que você é um homem de Deus. Você está mostrando para ela, uma missionária, enfim, pessoas que levam o evangelho aí, as mulheres, estão mostrando para aqueles que estão olhando o seu perfil e vendo que você é um homem, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Então tem que ter essa decência. Como Eliseu, quando era conhecido como homem de Deus, autêntico homem de Deus. Você que evangeliza pelas redes sociais, se mantenha íntegro, né? Tenha um compromisso real com o Evangelho de Cristo. O fator Paulo, o apóstolo Paulo sem comentários, sem palavras, o apóstolo Paulo, como era o exemplo, o apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 17, 3, ele passa ali e vê, né, o Deus desconhecido, epicureus e estoicos, né, onde ele vai para o Areópago e discute ali com eles, porque eles não conheciam ali o Deus. Muitos estão assim, muitos não conhecem a Deus, muitos não têm um entendimento de Deus, e quando começa a ver ali as suas mensagens, começam a entender, mas que
Deus é esse que ele segue? Que Deus é esse que ele está mencionando? Quem é esse Deus? Aí você começa a desenvolver, você começa a aplicar o entendimento das palavras de Deus nessas pessoas. O apóstolo Paulo era assim, né? Esteja atento aos acontecimentos ao seu redor, sempre está atento aos acontecimentos ao seu redor, colocar alguns textos bíblicos, diz naquela atual conjuntura do tempo que está acontecendo ali, do que está havendo, sempre colocar alguns textos que fazem com que o seu texto seja muito atraente, que tenha base bíblica e que tenha também uma coincidência muito grande em relação ao que está ao seu redor. Isso faz entender que você começa a evangelizar também dessa forma. Fator Filipe, em Atos Apóstolos 17, 23, quando o eunuco lia o profeta Isaías, Isaías 53, 7, interpretou de forma incisiva para ele. É interessante aqui que, nós falamos uma aula dessa aqui, você que quando você evangeliza pelas redes sociais, quantas perguntas você não recebe? Quantos e-mails você não recebe? Pessoas que têm dificuldade, querem entender, querem saber aquele texto, o que o texto diz, o que você está dizendo, você tem que saber manusear bem a palavra de Deus, conforme em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 15, saber manejar bem a palavra de Deus. Filipe foi assim, Filipe viu aquele eunuco, ele não sabia, mas ninguém ensina, aí ele interpretou de forma incisiva e objetiva, explicou para ele. Quantas vezes isso não aconteceu comigo? Quantas pessoas não entraram no meu Facebook? Quantas pessoas não entraram no site? Quantas pessoas não mandaram nos mensagens pelo WhatsApp perguntando textos bíblicos que até então não entendiam? E nós ali paramos para estudar, paramos para interpretar aquele texto de forma bem coerente, incisiva para nossos irmãos, para que eles possam entender a palavra de Deus. É isso que você tem que fazer também, aprender a manusear bem a palavra de Deus. Ou seja, é indispensável o evangelista digital. Aqui interessante, meus irmãos, aqui para a gente poder finalizar. Chegamos aqui quase no finalzinho do nosso tópico 3. É indispensável o evangelista digital um preparo real da sua realidade real. A recomendação de Paulo não pode ser desprezada, conforme em 2 Timóteo 2, versículo 15. Procurar se apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, conforme em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 15. Então, esses fatores aqui que nós falamos, esses homens de Deus, Paulo, Felipe, e Eliseu, foram os homens. Fator, como que eles evangelizavam? Qual era o exemplo que eles tinham? A integridade deles. Eles tinham o poder de levar o evangelho, de denunciar, porque eles tinham uma comunhão com Cristo. E as pessoas, quando olhassem para ele, viam o exemplo e viam a diferença nele. E você que tem as suas redes sociais aí, você tem que ser um exemplo também. E saber manusear bem a sua palavra, levar a palavra de Deus de forma coerente e incisiva para os seus irmãos que necessitam ser evangelizados também. E a conclusão da nossa lição de hoje. A evangelização pela internet tem como alvo alcançar os pecadores digitais. Levemos em conta ainda as pessoas que, sentindo-se desprezadas, refugiam-se nesse universo irreal e fantasioso. Elas também são alvo da mensagem evangélica. Há muito trabalho a ser feito tanto no mundo real quanto no digital. Nossa missão consiste em falar de Cristo a todos, por todos os meios, onde estiver um pecador, aí estaremos nós, real ou digitalmente, para anunciar que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades e em breve virá buscar-nos. Aguardemos, pois, conforme Tito, capítulo 2, versículo 13, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E que você, meu irmão e minha irmã, use bem as suas redes sociais, proclame o Evangelho de Cristo e seja íntegro, seja incisivo em suas palavras com as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, finalizando aqui a nossa palavra de hoje, gostaria já de fazer
um convite para você que está me assistindo por esse canal, vai passar para você o nosso canal aí, Professores em Cristo EBD. Se inscreva no nosso canal, dê as suas sugestões sobre nossas pré-aulas, se inscreva no nosso canal. Temos também o nosso site, onde nós divulgamos nosso trabalho, www.professoresemcristoebd.com.br. Ali temos nossos materiais. Você nos encontra no Facebook também, Jefferson Batista, onde temos a nossa página dos Professores em Cristo EBD. Instagram também, você nos encontra no blog, no Twitter também, onde nós divulgamos nossos trabalhos da Escola Bíblica Dominical. E espero você na lição de número 13, que traz a nossa última lição, para que nós possamos finalizar esse terceiro trimestre de 2016. A evangelização integral nesta última hora. E aqui vai um recado para você, professor, e para você, professora. Em vez dos seus alunos ficarem usando as redes sociais para outros fins, que use essas redes sociais para o em prol do Evangelho de Cristo. Que eles possam levar a palavra de Deus. Eles possam mencionar sempre a palavra de Deus. Para aqueles que vejam nele um homem, uma mulher de Deus. Que eles possam ver a diferença na vida deles. E que através disso sejam lançados os anzóis e as redes. E essas redes são as redes sociais que você pode fazer e você deve fazer. Use, professor, use, professora, as suas redes sociais para evangelizar. Se você usa, glória a Deus. Se você usa pouco, use mais. Não deixe de evangelizar pelas redes sociais. Amém, meus irmãos? Desde já gostaria de agradecer a todos vocês que têm nos prestigiado, que têm nos assistido. E aqui vai um abraço a todos vocês e que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.